Olá, eu sou o professor Jacobi Fernandes e neste vídeo nós vamos tecer uma homenagem especial a alguém que nos acompanha muito nos nossos canais e nos nossos trabalhos, nosso estimado Luiz Alberto Pinheiro Nascimento. Ele mandou para cá uma pergunta e me entregou até o material relacionado a um dos temas recentemente discutidos pelo Supremo Tribunal Federal, que envolve prescrição e o que muda nos tribunais de contas. Eu vou me servir, inclusive aqui, vou recomendar a você a leitura, colocando na descrição desse vídeo, um trabalho de Alden Johnston, que foi indicado por César Caula, para fundamentar o que nós vamos cuidar aqui. Nós temos que tratar de um tema específico adotado pelo Supremo Tribunal Federal, que é o recurso extraordinário 636886 de Alagoas, que teve repercussão geral. Esse tema eu vou tratar para você, lendo a seguir o que você encontra na ementa do julgado de autoria de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal. A regra da prescritibilidade no direito brasileiro é a exigência dos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, o qual, em seu sentido material, deve garantir efetiva e real proteção contra o exercício do arbítrio, com a imposição de restrições substanciais ao poder do Estado em relação à liberdade e à propriedade individuais, entre as quais a impossibilidade de permanência infinita do poder persecutório do Estado. Nesse primeiro item, coloca Sua Excelência a ideia de que é necessário ter prescrição. Ao contrário do que os jornais anunciam por aí, puxa, fulano de tal, o crime já prescreveu, não deveria prescrever, nós deveríamos ter um judiciário julgando mais rápido. Todo mundo sabe disso. E como não julga no devido tempo, acabamos tendo, inclusive, prescrição intercorrente em vários tipos de processo. Não é justo que uma pessoa que deve satisfação à sociedade cometer um crime fique perpetuamente esperando a sua condenação. É necessário, sim, a prescrição serve à segurança jurídica. Já imaginou, é o exemplo que nós damos, inclusive, na faculdade, já imaginou você ficar guardando os documentos desde a capitania hereditária para provar que você é dono daquele terreno, porque nada prescreve? Então, a prescrição serve ao regime democrático, porque limita o poder do Estado, e serve também à segurança jurídica nas relações. Diferentemente do que o pessoal anuncia por aí que não deveria ter prescrição nenhuma, né? Já vi isso escrito, inclusive, certa vez no jornal. Para você compreender um pouco melhor qual é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, eu vou ler a ementa, o item 2 dessa ementa, e vamos discutir em seguida. Analisando detalhadamente o tema da prescritibilidade de ações de ressarcimento, este Supremo Tribunal Federal concluiu que somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento erário fundados na prática de ato de improbidade administrativa doloso, tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, Lei número 8.429, de 1992, tema 897. Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à probidade da administração, não dolosos e aos anteriores à edição da Lei 8.429 de 1992, aplica-se o tema 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à fazenda pública. Desde 1988, se debate o dispositivo constitucional que estabeleceu que é imprescritível os danos causados à fazenda pública decorrentes de ato de improbidade. Eu também tratei desse tema no livro Tomada de Contas Especial. E me questionaram certa vez, por que você mudou de opinião no seu livro? No livro eu não coloquei a minha opinião, eu coloquei como estava a jurisprudência do TCU e do Supremo Tribunal Federal. Foram eles que mudaram, não fui eu que mudei. Qual é a regra que finalmente veio o Supremo Tribunal a decidir? O Supremo Tribunal estabeleceu: é imprescritível as ações relacionadas à Lei 8.429. Isso vai criar para nós uma precisão jurídica que estava faltando. Ou seja, só as ações de ressarcimento oriundos da própria Lei 8.429 é que não prescrevem.
E ali é necessário comprovar o dolo e o dano. Nessas duas situações, não prescreve mais. Tenha ocorrido em 93, 94, 95, não prescreve mais. Então, o Supremo Tribunal Federal definiu, prescrevem as ações de reparação de danos, ok? Prescrevem antes do ingresso, durante o ingresso, a prescrição intercorrente, prescrevem as tomadas de contas especial também. O que não prescreve, a única coisa que não prescreve agora está exatamente definida para nós todos. São as ações que são tratadas na Lei 8.429, ato doloso por improbidade administrativa. Mas cuidado, porque aqui o ministro generalizou. A própria Lei 8.429 estabelece prazos de prescrição. E é 5 anos após o término do mandato, a grosso modo, dispositivo específico que nós tratamos em outro vídeo. Então, note bem, o dever de prestar contas que está na 8.429 e o prazo de prescrição lá definido, aquilo é lei no nosso país. É necessário que alguém entre com uma ação de improbidade nesse prazo estabelecido lá e inicie a ação durante aquele prazo e dali em diante ela se torna imprescritível. Então, o tema ainda não chegou à solução e, sinceramente, um Supremo Tribunal Federal que fixa entendimento por maioria está sujeito a mudança como nós temos assistido. Não dá segurança jurídica. Mas vamos lá, vamos considerar os temas da repercussão geral como definidos por unanimidade por todos os membros do Supremo Tribunal Federal e vamos considerar que não vai mudar, ok? Vamos então ao item 3. Esse sim é dirigido aos tribunais de contas. 3. A excepcionalidade reconhecida pela maioria do Supremo Tribunal Federal no tema 897, portanto, não se encontra presente no caso em análise, uma vez que no processo de tomada de contas, o TCU não julga pessoas, não perquirindo a existência de dolo decorrente de ato de improbidade administrativa, mas especificamente realiza o julgamento técnico das contas, a partir da reunião dos elementos objeto da fiscalização e apurada ocorrência de irregularidade, de que resulte dano ao erário, proferindo o acordo em que se imputa o débito ao responsável para fins de obter o respectivo ressarcimento. O que significa, então, o item 3? O Supremo Tribunal Federal, exatamente como nós colocamos no nosso livro, não julga pessoas, ele julga contas. E a partir dessas contas, identificando desfalque ou alcance ou outra irregularidade, cabe ao Tribunal de Contas da União definir a responsabilidade. E essa responsabilidade tem que ser de alguém. O Supremo Tribunal Federal, nesse acórdão, ele foi um pouco mais longe e até nós que vivemos a realidade dos tribunais de contas, ficamos um pouco surpresos. Por quê? A partir desse entendimento que estamos julgando contas e indicando o responsável, o Supremo Tribunal Federal deixou claro que a responsabilidade do Tribunal de Contas acaba aqui. Não pode o Tribunal de Contas definir se há improbidade ou não. Não pode o Tribunal de Contas se manifestar sobre dolo ou culpa. E isso é surpreendente. Por quê? Porque nós só podemos atribuir responsabilidade se houver dolo. Se houver, ou uma culpa grosseira. Nós não podemos chegar lá e definir, olha, você tem a carga patrimonial, está faltando bem, a responsabilidade é sua. Eu tenho um exemplo, um caso verídico que aconteceu e que, quando eu conto, as pessoas compreendem bem. Todos os bens adquiridos têm que ser associados a uma carga patrimonial. É uma regra que não pode ser absoluta, mas em alguns momentos da nossa história foi absoluta. E compraram fios para colocar em poste. De quem foi a carga patrimonial? Quem é que está executando o serviço? O engenheiro fulano. Carga patrimonial dele. Roubaram os fios do poste. Depois de colocado. E chamaram ele para defender. Não é lógico? É lógico. E aí, qual foi a resposta dele? Imagine, né? Um tremendo desaforo. Olha só, você acha que eu vou ficar debaixo do poste fiscalizando lá?
a instalação para as pessoas não roubarem os fios? Pois é, mais ou menos isso. Então tem bens que desaparecem, furtos. Agora, existe a negligência do servidor na guarda patrimonial. Eu mesmo, quando fui juiz, queriam me colocar a carga patrimonial da justiça da cidade inteira, né? Queriam que eu assinasse a carga patrimonial lá. 40 mesas, 50 máquinas de escrever, né? Existia na época, né? Então eu que tinha que assumir aquela carga patrimonial. Por sorte, na época, me aconselhei com um amigo, e ele falou: não, Jacobi, você como juiz, você tem a carga patrimonial do seu gabinete, da sua mesa, da sua cadeira. Manda dividir essa carga patrimonial aí, cada um que responda pela sua, né? Então note bem, o que o Supremo decidiu agora? Decidiu assim: julga contas. É claro que o Tribunal de Contas examina dolo ou culpa, senão o julgamento é incompleto. Como é que eu vou imputar uma responsabilidade a alguém sem fazer isso? Mas aí eu dou razão, a escrita não foi assim primorosa, mas eu dou razão. Ele não pode apreciar dolo ou culpa em relação à improbidade. Tem que ficar quietinho, ó. Falo de contas, improbidade fala o judiciário, né? É por isso, inclusive, que nós temos o cuidado da súmula da Justiça Eleitoral, que quando for rejeitadas as contas com nota de improbidade, quem é que dá nota de improbidade? Quem é que dá esse conceito de improbidade? Eu sempre coloquei nos meus livros que o Tribunal de Contas pode se manifestar sobre isso. Agora está claro, por maioria o Supremo entendeu que o Tribunal de Contas não se manifesta sobre improbidade, se manifesta sobre contas e aí as contas são aprovadas ou rejeitadas. Vamos ao último item desse acórdão da ementa. A pretensão de ressarcimento erário em face de agentes públicos reconhecidos em acordo no Tribunal de Contas prescreve na forma da Lei 6.830. Número 5. Recurso extraordinário desprovidos, mantendo-se a extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição. Fixação da seguinte tese para o tema 899. É prescritível a pretensão de ressarcimento erário fundada em decisão do Tribunal de Contas. Veja só, uma vez constituído o título, 5 anos para a execução. Mas existem outros aspectos relacionados à prescrição, que ocorrem a partir do fato, tanto por norma interna, como também por julgamento do Superior Tribunal de Justiça, que tem entendido que é 5 anos esse prazo. Esse prazo tem que ser mesmo 5 anos, porque até a própria lei de improbidade estabelece 5 anos após o término da gestão. Então o prazo vai ter que ser 5 anos. Isso, ao contrário do que você pode imaginar, vamos liberar um monte de gente? Não é isso. Nós vamos fazer os tribunais de contas trabalharem cada vez mais rápido. E hoje nós temos informações e temos métodos de trabalho muito mais eficazes, que podem fazer os tribunais de contas terem uma atuação mais tempestiva e assim resgatar a dívida que tem com a sociedade, que a ambição de todos os membros do Tribunal de Contas é demonstrar a eficiência e a grandeza e nobreza dessas instituições que servem ao país. Portanto, fica aqui o nosso entendimento. Vamos colocar na descrição desse vídeo a ementa sobre a julgado do tema 899. E vamos colocar também o artigo do Dr. Alden, e vamos colocar também a nossa propaganda do livro Tomada de Contas Especial e Tribunais de Contas do Brasil, que você encontra na livraria do Instituto Protege. São 2 obras editadas pelo nosso amigo Luiz Cláudio, da editora Fórum, e que tratam também desse tema. Não estão atualizados de acordo com esse entendimento agora firmado pelo Supremo Tribunal Federal, mas tratam muitas vezes de temas muito relevantes para você. Eu sou o professor Jacobi Fernandes e não esqueça, todos os dias nós temos o resumo do Diário Oficial da União gratuitamente para você.